Há reuniões que poderiam ser um e-mail e há aquelas que nem um e-mail deveria existir. Quantas vezes nós, enquanto líderes ou liderados, nos vemos em encontros presenciais ou virtuais desnecessários? Temos uma pilha de ações a fazer, temos uma pilha de decisões a tomar e a nossa agenda fica lotada de reuniões improdutivas. Se você é líder e você quer modificar esse contexto, esse cenário, existem alguns passos que podem ser tomados. O primeiro é ter a consciência de que nem sempre reuniões são necessárias. Às vezes você tem uma informação a passar e você pode fazer isso num áudio de WhatsApp, num e-mail mais elaborado, e aí posteriormente, mais para frente, fazer um encontro para tirar dúvidas. Então a primeira pergunta que você deve se fazer como líder é: eu realmente preciso criar uma reunião? Porque a gente vive nesse mundo corporativo em que as reuniões brotam do chão e as pessoas, muitas vezes, que convocam esses encontros, não fazem ideia de qual é o propósito, de quem chamar, do que fazer depois. Então, para que marcar essas reuniões? Então, primeiro passo: preciso marcar uma reunião? Ok, preciso. Qual é o tipo de reunião que você pretende fazer? Porque existem algumas alternativas. Você pode buscar fazer uma reunião em que você vai apresentar uma ideia nova, vai anunciar uma mudança, vai mostrar pela primeira vez detalhes de um projeto. Então, esse tipo de reunião é uma reunião mais longa, mais expositiva, em que você vai liberar um espaço para as pessoas tirarem dúvidas, normalmente no final. Então, é uma reunião mais longa. Existem as reuniões de acompanhamento. Então, um projeto já está em processo e você precisa saber das pessoas que estão atuando nele qual é o status, o que cada uma está fazendo, se está havendo retrabalho, se houve algum gargalo que precisa ser resolvido. Então, esse tipo de reunião é uma reunião que pode ser longa, um pouco mais curta, em que você, como líder, tem como objetivo fazer perguntas, direcionar as pessoas caso exista ali um gap que precisa ser solucionado. E um terceiro tipo, de reunião são reuniões de encerramento, de lições aprendidas. Fizemos o projeto, a ação foi realizada e o que aprendemos com isso? Então, esse tipo de reunião também é uma reunião em que as pessoas vão mais dialogar, trocar informações, e isso precisa ser registrado. Existe um quarto tipo, falei três, mas existem quatro. Tem o tipo de reunião em que você, líder, quer fazer um brainstorm. Você tem um problema a ser solucionado ou uma oportunidade que deve ser aproveitada e você quer ouvir os seus liderados, o seu time. Então você marca essa reunião e as pessoas vão falar ali livremente. Então você, como líder, tem como função direcionar para que as pessoas tenham um ambiente, se sintam seguras para expor as suas ideias. Você vai selecionar as ideias que surgem, que podem ser mais interessantes, mais viáveis. Você vai decidir ali um aprofundamento dessas decisões. Então, digamos que 10 decisões, 10 ideias tenham sido apresentadas e você selecionou ali das 10, 4 ao longo da reunião que parecem viáveis. Então, você coloca essas 4 na mesa e aí aquele time vai se aprofundar mais nessas 4 alternativas, nesses 4 caminhos. Você chega ali, a princípio, a uma decisão de qual opção vai ser testada, e aí você ainda troca mais ideias ali na reunião e direciona e termina a reunião dando uma tarefa para cada uma das pessoas, quais são os prazos. Então, existem aí basicamente esses 4 tipos de reunião. O que é importante? É importante que você, ao convocar o seu time para qualquer uma dessas reuniões, que você use da objetividade, que você seja claro sobre o motivo da reunião. E é importante, se for uma reunião de brainstorm, é necessário
que você já diga isso claramente, que é um briefing, e que você já apresente no invite qual é o problema, qual é a oportunidade que será abordada, para que as pessoas tenham tempo de pensar nas suas ideias, de elaborar possíveis soluções ou possíveis formas de, como eu vou dizer, de aproveitar aquela oportunidade. Eu já participei de reunião, já fui convocada para uma reunião uma vez, em que o tema era bem abstrato, digamos, vou chutar aqui, planos para 2025. E aí foi o RH que propôs. Quando chegamos na reunião, a pessoa do RH virou e falou: vocês estão aqui porque precisamos pensar em novas ideias para implementar. Queremos ouvir vocês. Ficou aquele silêncio esquisito, porque ninguém tinha sido brifado. Como assim? Você me convoca para uma reunião e você me diz: Jaqueline, me dá uma ideia aí para 2025? Não é assim, isso é perda de tempo. Então, primeiro, deixe claro o motivo da reunião no invite. Segundo, começou a reunião, já comece reforçando o propósito dela. E aí você vai direcionando a reunião, seja de modo expositivo, seja fazendo perguntas. No final da reunião, você, líder, você destaca os pontos principais. Você volta naquilo que foi discutido, porque podem surgir questões novas. A sua função como líder não é só marcar a reunião, mas é comandá-la, é direcioná-la. Então, reforce os pontos principais ao final, quais são os prazos, quem vai fazer o quê, para que as pessoas saiam dali dizendo: bacana eu ter assistido a reunião. O outro ponto que é importante, principalmente para aqueles líderes que sentem que a sua equipe entra meio zumbi no encontro, ninguém fala nada, se for virtual, as pessoas desligam a câmera, você não sabe se elas estão ali, você faz uma pergunta, a pessoa fala sim, não, talvez. O que você pode fazer? Você pode delegar tarefas para a reunião. Então você diz assim: Maria, na próxima reunião eu quero que você seja responsável por apresentar o relatório comercial. Henrique, você vai trazer pelo menos 2 relatos de clientes que foram impactados com a ação X. Vocês têm cada um de 5 a 10 minutos. Por que isso é importante? As pessoas vão se preparar, vão ficar atentas, elas vão participar oficialmente da reunião. E aí, na próxima reunião, você pode delegar para outras pessoas, fazer um rodízio. Desse modo, as pessoas não entram na reunião, na sua reunião, como meras coadjuvantes, mas elas estão ali como coprotagonistas. Isso pode ser importante para dar um gás, para que as pessoas se sintam mais vivas, porque afinal, reunião. Gente, ninguém aguenta reunião improdutiva. E para terminar esse vídeo, eu quero dizer a você, líder, que cabe a você criar uma cultura de reuniões eficazes. Se você mostra para o seu time que as suas reuniões têm um propósito, têm um porquê, que elas não estão ali perdendo o tempo delas, pelo contrário, elas não vão ter que fazer hora extra para dar conta de todo o trabalho que elas realmente precisam fazer, essa cultura vai levar os seus liderados a irem para as reuniões mais felizes, mais acordados, mais concentrados, sabendo que as suas reuniões não são como a maioria das reuniões das quais já participamos, monótonas, sem sentido, e que as pessoas ficam num looping interminável, falando, falando e falando, e no final das contas, não dizendo absolutamente nada que preste.